43. Texto muito conhecido. Isaías 43. Muita gente, né? Graças a Deus, é bom assim. Glória a Deus. Pastor, o que tem a ver essa questão de muita gente? É a questão da fogueira. Quanto mais graveto, pegou aí? Quanto mais graveto, mais pega rápido o fogo e demora a apagar, e a intensidade do fogo é maior. Aleluia, Deus. Não é, irmão Tiago? No fogão caipira, quanto mais graveto, mais fogo, pega rápido, demora a apagar e a intensidade é maior. Lá no céu, já vamos ler. Lá no céu, o tanto que Deus importa com gente. Isso Ele falou comigo e eu tenho coragem de compartilhar. Já fiz isso no outro tempo. Lá no céu, aquilo que Ele diz, eu vou preparar a morada. Ele não disse isso? Lá no céu, quando Ele foi lá preparar a morada, lá tem um espaço, um ambiente. Eu vou usar a cadeira como um ambiente exclusivo para cada ser humano que já nasceu e que há de nascer, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Então não está lá cadeirinhas marcadas para algumas pessoas, porque ele seria contrário à sua própria palavra. Imagina os anjos olhando lá e falar assim, e aquele irmão lá, não tem nem lugar para ele aqui. Então lá tem um espaço para todos os seres humanos. Como Deus gosta de gente. Muita gente, muita gente. O detalhe é que as cadeiras ficam assim, ó. Né? Quando eu digo, eu aceito Ele como meu Salvador, um anjo mais do que depressa. Glória a Deus. Aleluia. Mas lá está cheio. Tem uma lá com o seu nome. Aleluia. E se ela estava assim, meu irmão, estou falando direto com o senhor aí, ó, que está me ouvindo, a senhora. E a sua cadeira que estava assim, lá nos céus. Hoje você vai levantar a mão dizendo, eu aceito o Senhor como meu Salvador. Aqui talvez para nós simples mortais não acontece nada diferente. Mas lá no céu vai ter uma festa, enquanto eles preparam esse ambiente que estava identificado e reservado para você. Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Criar aqui no sentido de gerar, formar no sentido de ensinar, de forjar. Não temas, porque eu te remi, remidor, resgatador. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Avance, por favor. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deixa nesse versículo aí. Congela essa imagem aí, por favor. Pode tomar assento. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados.
mais uma vez. Reconheço a Deus a dependência integral, plena. E entrego nas tuas mãos a minha mente, o meu coração e a minha boca. Espírito Santo, não deixe eu atrapalhar. Não deixe eu atrapalhar. Também te peço, ó Espírito Santo, para que durante esta ministração, se for bom aos teus olhos, que o Senhor dispense dos altos céus os teus príncipes, para destruir correntes, para destruir algemas, para destruir cadeias, para destruir escamas dos olhos, para destruir comichões do ouvido. Se for bom aos teus olhos, que durante esta ministração, muito simples, mas é a tua palavra, que os teus príncipes possam patrulhar, que eles tenham plenitude de liberdade para agir em nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O versículo 3 do texto, eu pedi para deixar isso aí congelado, vai dizer assim: por que as águas não vai poder prevalecer contra Israel? Ele vai explicar aqui: porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia. O teu Salvador. Aqui nós vamos ver Deus usando a boca do profeta Isaías, para ele, Deus, falar um pouco de si. Deus, ele faz em todo o tempo a apresentação da sua pessoa. E ele não faz isso por nenhum tipo de carência. Não é carência. É porque ele sabe, ele bem sabe que o homem, por si só, não tem condição de ver Deus, de conhecer Deus. O homem, após nascer, ele se envereda por tantas aflições, tantas agitações, que os sentidos dele ficam comprometidos. E com isso, impossibilitados de perceber Deus. Mas por essa falha humana, Deus não desiste do homem. Então, em todo o tempo, nós vamos ver Deus falando um pouco de si, falando dele para com o homem, e encorajando o homem a ter um contato, uma convivência, um relacionamento. E aqui, ele agora se direcionando a Israel, depois de falar do pecado de Israel, depois de apresentar a situação ruim de Israel, aí o Senhor, aqui em Isaías, ele começa a projetar, ele começa a apresentar Jesus Cristo, que viria para resgatar Israel. Ou seja, você saiu do caminho, vai ser castigado, mas é um castigo, como nós aprendemos hoje de manhã, modulado pela misericórdia, e passados uns dias vocês serão resgatados. E esse resgate vai garantir, assegurar liberdade para sempre. E aqui ele está exatamente fazendo essa apresentação e fazendo uma promessa. Agora pense comigo,
a forma como ele se direciona a Israel é referindo, aí numa analogia, não é? A um dos patriarcas. Deus de Abraão. De novo. Mais uma vez. Ele fala com Israel, ele fala com o seu povo, fazendo uma analogia com a jornada de um dos patriarcas. O terceiro deles, que é Jacó. E nós bem conhecemos a história de Jacó, que tem como sinônimo, não é? O seu jeito de ser, a sua forma de viver, desde o nascimento, porque ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. Ele é tido como um usurpador, como um enganador, como alguém que faz as coisas diferente do propósito de Deus. Mas Deus, ele não transfere a responsabilidade. Ele está trazendo aqui algo que aconteceu lá. Nós aqui dessa congregação, que somos, já vivemos muito, não é? Val de Jaboque. Esse texto faz referência ao Val de Jaboque. Ao dia que Jacó, criado por Deus, deixa de ser Jacó. Deixa de ser Jacó. Deixa de ser um homem puramente carnal, um homem puramente voltado a satisfazer os seus anseios, os seus desejos, e para obter o resultado que se propunha a alcançar, fazendo de qualquer forma as coisas. Aí ele diz aqui, ó, ele vai se dirigir assim ao povo de Deus. Irmãos, quando a Bíblia fala de Israel, e essa palavra é mencionada hoje, Deus está direcionando a sua igreja. Porque o povo de Deus é a igreja. É a igreja. Ele veio para Israel. Israel, no momento, não reconheceu. O que ele faz? Aqueles que quiseram. Quem é esse povo? Aquele refere, aqueles que quiseram, aqueles que aceitaram. É a igreja. Mas entenda, Israel vai reconhecer no tempo certo. E Paulo até traz uma explicação muito forte sobre isso, porque Paulo vai dizer assim, salvo engano, Romanos capítulo 11. Paulo vai dizer assim, a incredulidade de Israel resultou na salvação do mundo inteiro. Imagine quando Israel crê. Glória a Deus. Mano, ele está dizendo, a falha de Israel abriu os portões do céu para a humanidade. Imagina quando Israel reconhecer que ele é o Cristo. Por isso que tem que orar por aquele povo. Por isso que o povo que ora por Israel é diferente. Jacó faz parte, irmão. Jacó é uma representação, eu vou chamar aqui de tipo da igreja no seu primeiro estágio. Jacó é a representação de todos os homens. Sim, são criados por Deus. Olha aqui a diferença. São criaturas de Deus. Por favor, volta o número 1. O Senhor que te criou, ó Jacó. Aí fala, irmão, do homem na sua primeira fase. Todos os homens são criaturas de Deus. Mas o fato de ser criatura de Deus não quer dizer que já foi inaugurado uma caminhada de relacionamento com Deus. Vive pela misericórdia, assim como Deus tem misericórdia de tudo quanto Ele criou. Mas olha aí, a segunda fase na jornada do homem. E que te formou, ó Israel, que te forjou, que te transformou, que te tirou da condição de criatura e te colocou na condição de filho de Deus.
Nós criticamos Jacó. Os pregadores açoitam Jacó e nem se dão conta de que está falando dele próprio. Nascer pelas mãos de Deus não quer dizer que foi já feita a conexão de paternidade com Deus. Então, observe, lá no Jaboque, lá no Val de Jaboque, eu fui pregar no Val de Jaboque e perguntei o que é Val. Hã? Lá no lugar raso do rio Jaboque, lugar que dava para passar a pé, sem precisar nadar, lugar que criança atravessava. Lá Deus para diante de Jacó e diz o seguinte: hoje você passará por uma transformação. Estou aqui pedindo a Deus para hoje ser um dia de Val de Jaboque na vida do meu irmão e da minha irmã que aqui está. É o dia que deixa de ser apenas criatura. E isso foi disseminado de forma equivocada entre nós. Todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. O processo de paternidade tem que reconhecer o filho. Tem que reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Aí, o Senhor apresenta aqui, que para esse homem transformado, porque ele vai dizer lá no versículo 3, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel. Olhe para cá, me dê atenção. Não é o Santo de Jacó. Eu, o Senhor, sou o Santo de Israel. Sou o pai, sou o protetor de Israel. Não de Jacó. Mas foi Deus que criou Jacó. Mas ele é protetor. Ele se apresenta como pai, de Israel. É aquele homem transformado. É o homem que passou pelo segundo nascimento. Aleluia. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel. E segue, o teu Salvador. A relação de Deus com Jacó é uma relação simples, de Criador e criatura. Assim como ele é com o mar, assim como ele é com a terra, assim como ele é com as aves, assim como ele é com os demais animais. Há uma movimentação forte nos céus para que isso possa entrar na mente, no coração do homem. Que embora seja muito bom ser criado por Deus, isso não pode conduzir o homem além dessa dimensão. O homem é necessário que o homem viva o segundo nascimento. Quando Jesus propôs isso para um homem, o homem ficou preocupado porque ele diz: eu sou muito grande, eu já tenho idade, como poderia eu entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Aí Jesus Cristo diz para ele: ei, calma. Não é voltar pelo processo natural. Agora é nascer pelo Espírito. Agora é nascer pelo Espírito. É ter um encontro face a face com o Criador. E diante do Criador dizer: olha, eu não me conformo com a condição de apenas criatura. Eu não quero me limitar. Eu não posso continuar limitado na mesma condição das coisas que o Senhor criou. Eu quero a partir de agora ter a nobre posição de ser teu filho.
Aí, para aqueles que se transformam, aqueles que se permitem ser transformados, com um gesto muito simples, reconhecendo Jesus como Salvador, aí vem uma promessa. E eu aqui entro no texto para encaminhar para o fim. Aí entra uma promessa. 2, por favor. Para aqueles que são transformados, para aqueles que são formados segundo a natureza. Porque o que é que um filho tem que ter? Quando fizer o exame dele, independente de onde esteja o pai, puxou o sangue, um fiozinho de cabelo, qualquer coisa. Eu vi esses dias a saliva, não é? Pegaram um filtro de cigarro, que alguém pitou ali, né? DNA identificou a relação com o parentesco longe. Um dente de alguém que morreu há muito tempo. Se puxasse em Jacó, não tinha vínculo com Deus, de paternidade, de parentesco. Mas de Israel, quando o exame, sim, positivo. Jeová Rafa é seu pai. Para esses, ei, você vai aceitar sim. Hoje você vai levantar sua mão e dizer: Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Quero ser filho. Quero ser filho. Porque ele faz uma promessa para o filho. Não é para a criatura. É para Israel, não é para Jacó. Ele diz que é Deus de Israel, é do homem no seu segundo momento. Aí ele vai dizer o seguinte: quando passares pelas águas, estarei contigo. Qual é o filho? Qual é o pai que deixa um filho em lugares de rios, de riachos, de águas violentas, desassistido? Quando passares, comece a anotar aí no coração. Seja criatura ou seja filho, vai passar pelas águas violentas, pelas torrentes. Alguns leem de forma apressada e existem até os que cantam: se passares pelas águas. Não é bíblico. Não é se passares. Tem música nesse rumo, sim ou não? Tem música ou não tem? Não estou questionando a música. Eu estou dizendo que não é bíblico. Se passares pelas... Não. Está escrito o seguinte: quando passar. Implica dizer que o filho e a criatura passarão, enfrentarão as torrentes das águas violentas. Mais cedo ou mais tarde, mas todos passarão. O que é que muda? É que, segundo a palavra de Deus, sem muito esforço aqui para interpretação, o Pai está dizendo: quando passares pelas águas, se referindo aos filhos, estarei contigo. Tem gente que ora: eu não quero passar pelas tormentas, eu não quero passar pelas tormentas, desvia de mim as tormentas, desvia de mim as tormentas, desvia de mim a tormenta. Fique de pé, por favor. Desvia de mim as tormentas, enquanto que na verdade nós deveríamos só fazer isso aqui no Pai, ó. Ó. E cada dia que passar, apertar mais esse negócio aqui, ó. Porque essa oração não vai ser atendida. Essa oração de dizer: afasta de mim as tormentas, afasta de mim as tormentas, isso não vai ser atendido. Quando passares, está dizendo: você vai passar. Glória a Deus. Tem data, tem dia, tem hora. Não adianta orar contra isso. Quem tem juízo, o filho que tem juízo, ele só faz isso aqui com o Pai, ó.
Glória a Deus. Porque ele sabe que vai vir. E quando a água vier, é atrás. Não, você vai. Eu não vou na frente. É isso aqui. É isso aqui. Obrigado. Aleluia. No lugar de ficarmos orando em orações contrárias à palavra de Deus, nós deveríamos, era como um bom filho, um filho que tem juízo, grudar no pai. Porque virão as tormentas. Eu estarei contigo. E quando pelos rios, ou seja, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Pastor, não estou entendendo. Quando eu aceitei Jesus, tinha um corinho muito cantado, né? É rompendo em fé. Tem jeito de soltar só um pedacinho? Vocês têm que ficar ligados aqui. Matar a saudade dos corinhos da Assembleia de Deus. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, ousadia vou mover o sobrenatural. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. O que é fé hoje? Loucura. Vai dar certo. Não, irmão. Fé para vencer o sobrenatural. Para pisar nas águas e saber que aquele que é pai, ele já andou sobre as águas, ele tem domínio sobre as águas. É você se vendo aquela cena do senhor, irmão Wilder, com seu filho lá na serra. É aquilo ali, as águas estão aqui violentas, mas tem um que os discípulos chamaram até de fantasma. Não tinha nada de fantasma, era o pai que tem poder sobre as águas. Aleluias. Tem um pedaço do corinho, não é? Que se o mar, solta aquele outro. Uma pedra em fé. Ele estava tranquilo, estava no ombro. Ele tinha segurança. Que ali qualquer coisa ia nas suas pernas. O menino estava no pescoço. O filho que tem juízo, se o problema é água, é só ir para o pescoço, porque o pai anda sobre as águas. Solta, é nós. Hoje vai ser assim. Quem souber aí ajuda. Se o mar me submergir na tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Os coaches que entraram pela porta das nossas igrejas, têm nos ensinado hoje técnicas para nadar. Tem nos ensinado a estarmos preparados para enfrentarmos, nadando as torrentes. Mas eu venho aqui, em nome da palavra de Deus, para dizer o seguinte: a natação do homem não pode prevalecer diante das torrentes.
Ao invés de aprender essas coisas, aprenda a ser filho. Aprenda a ser filho. Porque não é com força, não é com violência, não é com técnicas. Paulo vai dizer a Timóteo que o movimento do corpo para nada serve, pouco importa. Hoje o que nós temos aprendido na casa do Senhor é movimentações, jogos, artimanhas para prevalecermos. Não está errado. Prevalece diante das águas dos rios é no pescoço do Pai, é no colo do Pai, porque é Ele que é Senhor sobre as águas. Tem um mais antigo, quem diria eu lembrar dessas coisas, que fala: se o mar não se abrir, isso, esse também, sim. Se o mar não se abrir, é esse aí, vamos tentar? Vamos. Solta aí, bora. Mano, vamos lá. É assim, ó. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Certa feita, Paulo, junto com outros prisioneiros, mais de 200, é conduzido para a Itália. E naquela viagem ele fala para o capitão: ei, não movimente, o tempo não está bom para a viagem. O capitão diz: ei, eu que sou o capitão, você é só um prisioneiro, vai para o seu canto, rapaz. Quem tem domínio sobre as águas sou eu. A viagem inicia e não demora muito, as torrentes alcançam aquele navio. E aquele navio é tomado pelas águas, jogado de um lado para o outro. É elaborado um plano pelos soldados ali romanos: vamos matar para que nenhum venha fugir. Vamos matar a todos. O ânimo dos prisioneiros já tinha sido abatido. O texto vai dizer que eles já estavam há mais de 10 dias sem comer.
O espírito da morte já tinha apossado daquela embarcação, e dia após dia, sem ver o sol, aquela embarcação era jogada contra as pedras. Mas dentro do navio tinha um filho de Deus. Era cheio de prisioneiros, pessoas más. Mas entre os prisioneiros havia um que era filho de Deus. E no meio do caos, sai um relato assim de manhã. Primeiro, que no meio do caos tinha um que dormia dentro do barco. Um acorda e diz assim: ei, papai me visitou nessa noite. O meu pai me visitou nessa noite. E ele mandou dizer algumas coisas. Número 1, que é para todos comerem. Número 2, meu pai diz que nenhum de nós morreremos. Nenhum. Olha a importância de ter um filho de Deus na embarcação. Nenhum morrerá. Ele diz que a embarcação vai quebrar toda, mas nenhum morrerá. Por quê? A pergunta é por quê? Porque tinha uma promessa, que as águas não podem prevalecer onde tiver o filho. A embarcação espatifou, e isso resulta numa grande obra de salvação numa ilha. Não vou entrar nisso aqui, mas deixar claro aos irmãos a importância da postura como filho, e viver como filho, e saber que sim, teremos encontro com águas torrenciais, mas o Pai comparecerá em todo o tempo, porque foi Ele quem fez uma promessa. O texto segue dizendo o seguinte: quando passares pelo fogo, não te queimará. Quem está comigo aqui na terça, nós já estamos chegando nessa história, num fato desses aqui. Vamos deixar para a terça. Mas eu quero que os irmãos encaminhem os corações, que também não está dizendo se passares pelo fogo. É quando passares pelo fogo. E o passar pelo fogo, ele não tem uma questão só de provar o filho, é também para provar as obras do filho. Todos nós, irmãos, teremos o tempo, ainda nesta dimensão, e de tempo em tempo isso acontece. Fogo. Aí aqueles que têm obra de palha, os que têm obra de feno, vivemos num tempo de super coisas potencializadas só para o momento. Fica aqui comigo, nós já vamos cantar mais, tá? Amém? Superficialidade. Porque se quer ver um artista fazer algo rápido, é com palha, maleável, barato, fácil de encontrar. Vivemos isso hoje, evangelista Gisele, na obra de Deus. Muitas coisas superficiais, muitas coisas de palha. O detalhe é que de tempo em tempo vem o fogo. Pandemia, templos fecharam.
ministérios fecharam, igrejas fecharam. Ué, então era de palha? Porque aí é provado o Filho e as suas obras. O fogo prova o Filho e as obras. Mas se é de ouro, fica mais reluzente na medida que o fogo passa. Se é de prata, fica mais reluzente. Se é de cobre, fica mais reluzente. Se é de palha, some. Quase todos têm uma razão para dizer por que se esfriou na fé. Quase todos têm uma razão, um fundamento, um argumento. Fundamento não, um argumento para dizer por que distanciou da casa do Senhor. Enquanto na verdade deveria dizer: eu e as obras não suportamos o fogo. Eu e minhas obras não suportamos o fogo. E entenda, como nós lecionamos aqui para a juventude, água aqui e fogo aqui não está falando de tentação, está falando de provação. Tem muita gente fugindo das águas e atribuindo que as águas é coisa do maligno. Tem muita gente passando aí pelo fogo e achando que é um problema do diabo. Não, irmãos. É o momento da provação. Cada vez que o metal precioso é passado pelo fogo, mais impurezas são tiradas. Tem aquele dia que o pregador caça o chão, né? Aleluia. Aleluia. E não tem como fugir, não tem como escapar, não tem como retardar o fogo. Quando passares, aleluias, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Vou fazer aqui só um pouquinho, eu não sei o nome técnico aí, quando fala um pouquinho da cena da próxima, um pedacinho do livro, um pedacinho do filme. Ah, não vou arriscar não, é isso aí. O texto diz assim: os 3 meninos, rapazes, homens, os 3 nobres, foram lançados, atados dentro da fornalha, 7 vezes mais aquecida, sim ou não? Sadraque, Mesaque e Abednego. O texto vai dizer: eles foram lançados na fornalha, atados, ou seja, pés amarrados e mãos amarradas. O texto vai dizer que o fogo, olha a zebra, quem lançou os meninos não era filho. Pastor, não entendi. Sabe o que a Bíblia diz? O fogo da fornalha lambeu e consumiu os soldados que jogou os meninos. Por quê, pastor? Porque os soldados não eram filhos, eram Jacó, não era Israel. O fogo queimou. Os soldados foram mortos fulminantemente, carbonizados. Mas olha o que o texto vai dizer lá. Que quando eles são avistados pelo rei, ele diz assim: porventura não jogamos nós 3 homens amarrados? Sim, jogamos. Eu vejo 4 soltos. Não entendi, pastor. Só queimou as impurezas, só queimou os grilhões, só queimou as cordas. Mas os que foram lá cumprir a missão não eram filhos, o fogo consumiu. O rei treme diante de Deus. Fogo na minha vida e na sua vida para glorificar a Deus. Torrentes na minha e na sua vida é para exaltar o nome do Senhor. Filho de Deus, ele não anda com a certidão de nascimento assim não, irmãos, ó.
dizendo: não. Cristianismo, as credenciais no cristianismo não é assim não, irmão. Sabe como é que se manifesta? É quando vem uma torrente de água. Os que saem fortalecidos, terra, céu e inferno, tem que dizer: eis aí um filho de Deus. É quando vem fogo, é que se acha os filhos de Deus. Na segunda carta de Pedro, projete por favor, capítulo 3. Agora é com vocês o próximo hino, viu? Estou terminando. Estou falando de intimidade. Eu estou falando de filho que chega e diz: papai, eu quero. Menino, não posso te dar hoje não, mas eu quero. Menino, espera mais um pouco, eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora. E no final de tudo, fala assim: tá bom, papai, seja feita a tua vontade. Eu estou falando de filho como Davi, que quando erra, ao invés de correr para a caverna, se esconder, procura o pai. Vai dizer: pequei, errei. Davi, você cometeu um delito, você vai cair na mão de alguém para te punir. Ele diz: eu quero ir para a mão de papai. Porque ele sabe das minhas limitações. Ele pode me dar outra chance, porque ele é meu pai. Segunda carta escrita por Pedro, capítulo 3, versículo 10. Vai dizer assim, estou terminando, é de verdade: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual, aqui é uma palavra escatológica, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos celestiais, viu, ardendo, se desfarão. Os céus, esses céus, se desfarão em fogo, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Está escrito sim ou não? Prossiga. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, guardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Os versículos anteriores, é difícil para mim fazer esse arremate aqui, mas vou tentar. Os versículos anteriores desse texto fala de como Deus destruiu a humanidade. Quando a humanidade chegou no nível de pecado assim que não tinha mais como, o Senhor falou várias vezes: ei, vai vir destruição. Um homem só se posicionou como filho. E aí o Senhor mandou água. E apenas um homem e a sua casa prevaleceu diante das águas. Porque um homem só permaneceu como filho, fazendo uma obra não superficial, uma obra demorada, uma obra de longo prazo, uma obra que cada prego que ele batia, se é que batia prego, alguém passava e murmurava, alguém chamava de louco. Queremos ser muito modernos e nos envergonhamos das coisas demoradas, lentas, progressivas. Queremos instantâneo. Não tem isso na caminhada de fé. Para não morrer pelas torrentes das águas, tem que firmar um relacionamento progressivo, duradouro com Deus. Não de falar: Deus, ou o Senhor faz ou eu desisto. Não, ou o Senhor faz essa semana eu saio desse caminho. Não, irmão. Dezenas de anos a fio, batendo prego e preparando uma canoa, um barco. Noé e sua casa
se posicionam como filhos. E aí o Senhor cumpriu a palavra. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. A Bíblia diz que ele entrou na arca com todos aqueles animais e a sua família, e nem se preocupou com a porta. A porta foi trancada pelo Pai, pelo lado de fora. Agora aqui nós estamos diante de uma palavra profética. Pedro vai trazer aqui uma revelação dizendo o seguinte: o Senhor colocou um arco-íris, dizendo que não destruiria mais, um arco-íris como uma aliança, deixando claro que ele não destruiria mais a humanidade com águas. Eu estou falando de destruição plena. Mas essa destruição, essa sentença, esse juízo de Deus virá com fogo. Os céus e a terra arderão em fogo. Isso é confirmado lá no livro de Apocalipse. João viu essas coisas. As saraivadas. Não entendi, pastor. Assim como as águas não prevaleceram sobre o filho, Noé, os que permanecerem hoje na condição de filho, esse fogo que está pronto, já está aquecido na temperatura máxima, para chover sobre os homens. Porque se o povo de Sodoma e Gomorra tivesse acesso ao nosso templo, teriam vergonha de nós. Eu diria que por menos Sodoma e Gomorra foi totalmente tomada pela destruição. E isso aqui é sentença de Deus. Mas como pai que é, ele tem um compromisso com os filhos, que enquanto esse fogo aqui vier, na época que esse fogo vier, está estabelecido uma nova terra e um novo céu para os filhos. Prosseguir na leitura, né? E esse novo céu, evangelista Lucas, e essa nova terra para os filhos serão a prova de fogo. Ser crente, irmãos, não é um jeito de viver. Ser cristão, irmãos, não é uma forma de viver. Não é uma escolha para ter uma caminhada. Não. Ser crente, ser cristão, é se tornar um filho obediente, que vive plenamente sob a diretriz do Pai. Bom filho era Paulo que diz: não vivo mais eu. Ou seja, a minha vida é um reflexo da vida do Pai. O irmão que pediu para eu continuar na leitura, eu vou atender. Mas nós, filhos, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. E aí prossegue: pastor, o que o senhor quer com tudo isso? Eu não quero nada, mas o que o Espírito Santo falou comigo é que hoje ele abriria aqui toda a estrutura burocrática dos céus, para todos aqueles que quisessem se filiar a Deus, ou seja, se tornar filho de Deus. Toda a estrutura celestial estaria aqui montada, para apenas bater o carimbo, não é?
assinar com o anel do rei, dizendo: é filho. Estará protegido das águas, estará protegido do fogo. Eu quero cantar o hino com os irmãos. E durante esse louvor, eu quero deixar aqui um convite. Pode adorar. Deixar aqui um convite. Independente da sua idade, independente das suas crenças, independente do que filosoficamente foi estudado, se posicione hoje, vindo aqui à frente, de uma forma muito leve, para que você seja achado na condição de filho de Deus. Isso não é mudança de religião. A religião se resume a cuidar de órfão, das ofertas, dar oferta para órfão, para viúva, e livrar, não é? Abster, não é? Do sangue. Não, não. Isso aqui é ter garantia de prevalecer diante das águas e diante do fogo. Isso aqui é ter certeza de que quando vier o fogo, você vai glorificar a Deus, porque as cordas serão queimadas. Aquilo que lhe impedir de ir mais longe vai ser queimado. Fiquei doente por um período e tinha certeza que morreria, e os médicos também tinham certeza. O pastor Marildo foi lá e disse assim, nosso presidente, chorou um pouco, depois tomou um ânimo, orou por mim e disse: ei, você não vai morrer não, desse negócio. E o senhor andou até aqui a 60 por hora. Quando esse fogo passar, você vai andar a 120. Era fogo de queimar corda. Era fogo de queimar coisas que embaraçam. Nós vamos adorar. E você que quer ser filho e ainda não o reconheceu como Salvador, é a sua oportunidade de vir à frente. Nós vamos orar por você. A cadeira vai ser, o seu ambiente vai ser preparado. Haverá uma festa nos céus. Nós caminharemos juntos. E se um dia você estiver no barco, além da proteção chegar para a sua vida, pode ser que algumas centenas de pessoas também sejam vencedores diante das tormentas, pelo amor de Deus, em seu favor. Adoremos. Se puderem adorar de pé. Se o sol se poria, noite chega. Você que já experimentou a condição de filho e hoje não se vê mais como filho, não sente mais a condição de filho, Se a tempestade hoje você pode voltar. me alcançar, Tem bezerro gordo, tu tem anel, tem sandália nova. meu abrigo. Se o mar Meu Deus, enquanto isso, eu peço ao Senhor para curar os enfermos, para visitar os doentes, para destruir as doenças. Visita a Ana Paula, mãe da Carol, da Ana Caroline. Visita, meu Deus, Andréia, Ângelo. Visita Rodolfo e os demais filhos e filhas que estão, ó Deus, doentes. O Deus da minha salvação. Príncipe de Deus, destrua as correntes. És o meu dom, Você que reconhece o distanciamento, minha paixão, está franqueado uma oportunidade. minha canção.
Você manda a lama, tira a lama, sai. Se o sol se pôr e Você que reconhece o noite distanciamento. chegar, tu és, vem me guiar. Ei, varão, vem aqui, ó. Deus fala contigo. Tempestade Venha. me alcançar. Ei, varoa, venha. Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a Sende canda lá, bacia. respirar e me faz andar. Torne-se filho. Venha, venha se tornar filho. Filho, quanto custa? A Bíblia diz: vinde comprar sem dinheiro. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha Vinde comprar sem dinheiro. Assim diz o Senhor. minha canção. Venha, irmão. Venha, irmã. Venha, venha na condição de filho. É hoje. Hoje Ele não te acusa. Hoje Ele não te cobra. Hoje Ele apenas quer te fazer filho, 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 filho. Ele apenas quer te proteger diante das águas e diante do fogo, inclusive do fogo final. Ei, varão, venha. Poderia lhe chamar pelo nome, mas não vou lhe constranger. Mas que o Espírito Santo toque em você e agora, ó. A misericórdia te protegeu até hoje. E hoje Ele carinhosamente, afetuosamente, Ele lhe convida para se tornar filho. Quebra as correntes, quebra as correntes, quebra as correntes, quebra as correntes, quebra as correntes. Me traz a tona pra cadeias sejam vencidas agora. Dinamita as cadeias, príncipe de Deus. Dinamita as cadeias, dinamita as cadeias. Agora, traga com mãos fortes. Traga com mãos fortes. Traga com mãos fortes. Torne-se filho. A Bíblia diz: vinde comprar sem dinheiro. Ou seja, é só o seu gesto de humildade, de submissão. O seu nome imediatamente vai ser escrito no livro da vida, onde só entra o nome dos filhos. E a partir daí anjos receberão ordens para lhe proteger, para lhe guardar e para lhe dar vitória em tudo. Eu estou insistindo. Aleluias. 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 Não interessa o que cortou a sua comunhão, mas você que vive fadigado porque não sente mais o calor do Pai, isso não é vergonhoso. Mas vem aqui, é da nossa natureza. Nós não damos conta de viver sem o calor do Pai. Ele perdoa o seu pecado hoje,
e abre uma porta de reconciliação. Aleluia. Nós vamos orar pela salvação, pela reconciliação. Está gravado esse culto. O dia que Deus insistiu para que você se tornasse filho. Deus amado, Criador dos céus e da terra, nós anunciamos a Tua palavra. O Senhor bem sabe. O Senhor é quem bem sabe. E nós penhoramos a palavra do Senhor de que havia um balcão celestial nesse altar, com o único propósito de filiar pessoas, de trazer, ó Deus, paternidade celestial a todos quantos chegassem aqui. Agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, todos quantos, ó Deus, chegaram aqui, que hoje seja, meu Deus, o encontro no Val de Jaboque. E que cesse aqui hoje a simples natureza de apenas criatura, e que os teus filhos e filhas se tornem filhos do Senhor, que doravante em nome de Jesus, o DNA do Senhor, ó Deus, esteja presente para sempre, porque é esse DNA que as águas torrenciais e o fogo ardente terão que respeitar. Perdoe o pecado de cada um, de cada uma. Aviva o nome deles no livro da vida. Dispensa dos altos céus príncipes, ó Deus, celestiais, para cuidar, para patrulhar o caminho de cada um deles e assegurar a eles a vitória. Aqueles que reconciliam contigo, ó Deus, que andava 60, que a partir de hoje veio andar 120, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos terminar aqui adorando a Deus forte com esse hino. E a igreja tem a oportunidade de cumprimentar aqueles que se integram hoje a essa família que tem como pai o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Aleluia, adoremos a Deus. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei. Ei, poderoso! Ao meu altar, ali falarei contigo. Ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Salva, o Senhor falou para mim.
que o Senhor tinha pressa na salvação. Ainda dá tempo para o Senhor, meu Deus, convencer. Espírito Santo, ainda dá tempo para o Senhor convencer. Aleluia, 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 aleluia. Tenha liberdade sobre nós, ó Pai. O Senhor pode nos exortar, nos repreender. O Senhor pode nos puxar. O Senhor pode nos guardar no seu colo. O Senhor pode nos esconder nos seus pavilhões. Aleluia. Que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o consolo e o conforto do Espírito Santo permaneça com o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Os que recebem esta palavra profética, diga amém. Nação Madureira. Aqueles que não teve coragem, se tem alguém que não teve coragem de vir no meio da multidão, eu ficarei aqui mais 5 minutos nesse altar. Entenda, irmãos, para orar por conversão, tão somente. Ficarei 5 minutos. Se você não teve coragem, faltou talvez a força para chegar até a frente e se tornar filho hoje, ficarei aqui por 5 minutos. Se ficou alguma dúvida, razão pela qual você não caminhou na direção de ser filho, ficarei aqui no altar por 5 minutos. Entendo, irmão, só para esse propósito. Já oramos pelos enfermos, para Deus curar. Então ficarei aqui tão somente para orar por conversão e reconciliação. Agradecer ao